Boa noite, gente, bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Hoje, excepcionalmente, novamente, né? A gente está em alerta de chuva e, por esse motivo, nós estamos fazendo esse trabalho aqui virtual, né? A gente vai se ajudando aí na medida do possível. Bem-vindos aí. Então, falando um pouquinho da parte operacional, né? Mantenham, por favor, os microfones fechados e, na necessidade, pode ou levantar a mão ou abrir o microfone e interagir. Então, vocês sabem que podem me interromper a qualquer momento. Fica à vontade. Se não tiver claro, é só perguntar, não se acanhem, não é? Aí, se quiser abrir a câmera, fica à vontade. Então, esse trabalho está sendo gravado e depois dessa gravação ela sobe lá no Genera, né? Então, bem-vindos, né? Vamos dar início a mais uma aula aqui, caminhando aí para o nosso último mês de trabalho. Então, a gente continua aí. Então, essa parte inicial, eu gosto de repetir e considero que ela é necessária. Então, ninguém tem dúvida, todo mundo pede esclarecimento. Então, a gente tenta comunicar de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C, de um jeito D, das formas que forem possíveis, né, de trabalhar. E a gente tem essa limitação, né, de 100 minutos, infelizmente, e a gente vai tentar explorar isso nesses 100 minutos. E vocês sabem que vocês devem estar na autonomia de vocês buscando esses objetivos. Se vocês estiverem aí atrás das câmeras inteiros, é muito melhor, né? A ideia do Ipsos, ela continua. Quando a gente fala desenvolvimento humano, desenvolver esse humano por inteiro. Vamos lá. O nosso olhar para a realidade é sempre nevoado, essa frase que eu adoro, e ela continua a confirmar. Por exemplo, nesse semestre aqui já aprendi muitas coisas, e tudo que eu pude compartilhar em relação ao que eu aprendi já foi falado aí na aula passada, na aula retrasada, e que venham aí novos aprendizados, né? E acho que segunda-feira eu já começo um trabalho aí voluntário de aula para as pessoas que me procurarem e já acho que é uma forma de estar, né, fazendo algo mais aí para que esses aprendizados acabem acontecendo aí na vida das pessoas. Gente, ó, esse começo eu falo do autoconhecimento e falo do autocuidado. Na aula passada, com certeza, eu acrescentei mais duas linhas aqui. Quem abre o microfone me fala o que foi o que eu acrescentei aqui para além do autoconhecimento e para além do autocuidado. Quem lembra? Ninguém lembrou? Vamos lá. Gente, ó, eu vou dar uma pista aqui. Também é alto. E aqui também é uma outra palavrinha com alto. Alguém lembrou? Não? Deixa eu diminuir a fonte aqui. Vamos ver. Aqui, gente, ó, eu acrescentei autoavaliação. A gente precisa estar se autoavaliando constantemente. No ambiente de escola, com certeza, né? A gente precisa estar fazendo
essas autoavaliações. Mas não é só no ambiente de escola, mas de repente nos ambientes relacionais a gente precisa tentando se autoavaliar, nos ambientes aí de trabalho, nessas 4 dimensões que a gente fala, nas coisas do coração, nas coisas do espírito, nas coisas do corpo e nas coisas do intelecto. No caso do intelecto, na escola é muito normal que se fale de avaliação, mas a gente precisa estar se autoavaliando em tudo, né? E a outra palavra que eu acrescentei é do autocuidado. A gente precisa, não, errado, não foi o autocuidado, foi a autocompaixão, que a gente precisa estar desenvolvendo isso. Talvez a gente seja rigoroso demais aí em relação às coisas que a gente quer, que a gente pensa, que a gente sonha. Então, a gente pode e deve estar pensando aí na autocompaixão e aprender com isso, né? No caso, eu disse para vocês que quando eu comecei a fazer o curso de autocompaixão, que acabou na terça-feira da semana passada, eu tinha uma suspeita, né? E aí, por exemplo, eu confundia autocompaixão com pena, né? Mas uma evolução da pena é a simpatia. Outra evolução, um degrau para cima da empatia, da simpatia, é a empatia. E por último, no lugar mais alto aí desse degrau, é a autocompaixão. Então, lá embaixo, a gente pode sentir pena das coisas. E é um começo. Mas depois a gente se torna simpático, empático e depois, por último, a autocompaixão. Então, são coisas que eu aprendi essa semana, essas semanas aí, e a gente vai exercitando e se ajudando. Então, vamos lá. No nosso trabalho, eu sempre falo aí sobre a questão da competência, é isso que a gente está tentando desenvolver, seja ela em que campo for, né? Então, na parte relacional, é a competência emocional. A gente tem uma competência cognitiva, podemos ter aí uma competência aí para o universo e uma outra competência para situações aí relacionais. E a gente vai se ajudando. Então, repetindo, essa aula está sendo gravada, né? Por favor, se não tiver claro, vocês podem me interromper e perguntar, por favor, né? Aí, já entrando na parte da aula e começando a tentar fazer a questão dos exercícios. Quem completa essa frase? As possibilidades em se tratando do princípio fundamental de contagem. Se multiplica. Bárbara falou, as possibilidades se multiplicam. Tá claro aí, gente? Olha lá, as possibilidades se multiplicam. Esse é o completo dessa frase. O princípio fundamental de contagem, ele é a base aí para a análise combinatória. E, como eu falei lá no começo, a gente acha que já sabe contar, mas, na verdade, a gente pode ampliar o olhar para a contagem sempre. Ok? Aí, falando dessa situação, o tema é a análise combinatória, né? Então é isso que a gente está tentando desenvolver. E a gente vai recordar aqui a questão da permutação, falando aí de anagramas. A gente já fez na sala de aula alguns anagramas. Aí eu vou pedir para vocês, por favor, pegar aí uma caneta, um lápis e tentar fazer essa conta, né? E vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês tentarem resolver quantos anagramas a gente consegue fazer com a palavra cravo. Contando o tempo aí, gente.
fazendo barulho. Enquanto vocês vão fazendo a conta aí, não esqueçam de, por favor, deixar aí o nome e o RA no chat, só para precaução. Então, olhando o chat aqui, parece que a gente já tem uma resposta. Quem mais? Confirma aí a resposta da Sabrina, que é 120, ela escreveu 120. Vocês podem abrir o microfone e falar. Então, temos mais um 120 aí, é a Nicole. Ou escrever aqui no chat, fique à vontade. Vou esperar mais duas respostas. A Nicole até demonstrou. O Jefferson coloca que a resposta é um 5 fatorial. A Letícia confirma o 120. Mais uma resposta, vamos lá. Sabrina, Nicole, Letícia e Rebeca. 4 respostas, legal. Então é isso, gente. Ó, para fazer permutação, a gente tem aí o embaralhar dessas letras. A palavra cravo tem 5 letras. Então, do que a gente viu aí de permutação, a resposta seria 5 fatorial, como foi escrito. E a Nicole também ela fala que 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente tem a tecla fatorial na calculadora para nos facilitar, mas também se a gente não está com a calculadora aí para poder fazer essa parte operacional, é só fazer a continha aí. Nesse caso, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, 120 vezes 1, total. Então, a palavra cravo, da palavra cravo, a gente consegue fazer 120 anagramas. E aí a gente tem aquela fórmula, né? Permutação, anagrama é um caso, né, de aplicação da permutação. Então, a permutação de n elementos é igual a esse valor n elementos fatorial. Então, a gente, na palavra cravo, a gente tem 5 elementos. Então, é permutação de 5. Então, fica 5 fatorial, como foi escrito aí no chat. Então, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa conta, ela dá o valor 120. Então, com 5 letrinhas, a gente consegue fazer 120 anagramas. Virando a página aí, lembrando que na calculadora eu posso usar a tecla x fatorial, dependendo da versão da calculadora. Dependendo da calculadora, a gente tem a tecla n fatorial. E em outras calculadoras, a gente simplesmente tem a tecla fatorial. E aí, no caso, a gente digita o 5, essa tecla, e igual se o resultado não sair. Aí o número 120 vai aparecer no display. Para algumas calculadoras, a gente viu na aula passada, a gente digita o 5 e a tecla fatorial, aí imediatamente o resultado vem para o display. Então, digitei 5, a tecla fatorial, para algumas calculadoras aí, o resultado 120, ele aparece no display da calculadora imediatamente. Para outras calculadoras, a gente digita 5 e a tecla de fatorial e a tecla de igual. E aí a gente chega no resultado. Então, com a calculadora na mão, não é complicado, né? E a gente vai se ajudando e vai se desenvolvendo. Então, para o pessoal que está chegando aí depois, por favor, no chat, não deixem de colocar o nome e o RA. Principalmente quem está com o avatar, quem está usando um perfil corporativo, quem está utilizando o perfil de uma outra pessoa,
para confirmar a presença aqui, por favor, RA e nome. Não precisa nem colocar o nome completo. E deixa eu fazer um parênteses, né? Eu já fiz, né, a tabela da correção para mim. Então, eu já sei todos os resultados da recuperação da avaliação. Então, sabendo todos os resultados da recuperação da avaliação, eu já posso replanilhar e mostrar para vocês aí o progresso ou não progresso desse pessoal que conseguiu subir a nota um pouquinho. E aí eu faço essa atualização e subo no Genera esse fim de semana também. E complementando aí, a gente terminando essa parte hoje, eu vou colocar também, da mesma forma, uma avaliação dessa parte de análise combinatória, que vai ser a nossa continuada 3. E para facilitar a vida de vocês, a minha vida também, vai ser no mesmo formato. A gente vai ter aí um link para estar respondendo aí até 10 questões, tudo bem? Sobre análise combinatória. Depois a gente começa a trabalhar a revisão e no dia 22 a gente tem a nossa avaliação conclusiva. Com isso a gente fecha o conteúdo desse semestre. Então vamos lá. Posso virar a página? Alguma pergunta? Virando a página então. Então aqui tem a demonstração, né? O N são as 5 letras da palavra cravo. A gente tem o 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, igual a 120. Na calculadora, a gente pode teclar o 5, depois a tecla fatorial. Dependendo da calculadora, é n fatorial. Em outras calculadoras é x fatorial ou simplesmente fatorial. A exclamação, na matemática, a gente lê como uma operação de fatorial. A gente tem a operação de soma, de subtração, de divisão, multiplicação. Depois a operação de potência e a operação de raiz, radiciação. E aí a última operação, essa mais atual aí para vocês, é a operação fatorial. Então, se a gente tecla 5, depois a tecla fatorial, e dependendo da calculadora, a tecla igual, no display aparece 120, 120, o resultado de 5 fatorial. Depois, por curiosidade, vocês podem brincar, escrever 6 fatorial, 7 fatorial, 8 fatorial, só exercitar aí a questão da tecla e se familiarizar com a calculadora de vocês. Nessas provas que são seja na sala de aula ou seja em ambiente virtual, vocês podem utilizar a calculadora sem nenhum problema. E a gente, para aqueles que querem, né, e têm o objetivo de realizar um concurso, é interessante que vocês façam esses treinos sem a calculadora. Um treino que o pessoal faz também é a questão da multiplicação sem a calculadora, visando o concurso, e a questão da divisão, também visando o concurso. Vocês podem até estar treinando questões de concurso e depois cronometrar, né, a questão de quanto vocês demoram para fazer uma divisão, de quanto vocês demoram para fazer uma multiplicação, e depois agilizando essa situação. Para aqueles que, por exemplo, precisam memorizar ou rememorizar a tabuada, então seria uma oportunidade. Agora, se o objetivo não é concurso, vocês sempre vão ter, no mínimo, a calculadora na mão. E quase todo mundo hoje trabalha na frente de um computador ou tem a calculadora do celular. Então, não se inibam, né, de utilizar. Utilizem, e isso vai facilitar muito a vida de vocês. Vou virar a página aqui. Virando a página. Então, os outros casos particulares de análise combinatória, dentro do nosso
trabalho seria arranjo e combinação. E na parte básica, a gente conclui com essas duas novas informações. Então, dentro de análise combinatória, a gente fez arranjo e arranjo simples, que é a matemática básica do ensino médio. No caso do arranjo, também a gente vai fazer o arranjo simples. E, por último, a combinação simples. Um caso de combinação simples, por exemplo, ele poderia estar mostrando para vocês o cálculo de possibilidades de acerto na Mega Sena. É só um exemplo de aplicação da combinação. E é questão de exercitar, né? E a gente vai fazer hoje a parte operacional. E isso é o que eu vou cobrar de vocês na prova, né? Só a parte operacional. Depois, a questão de contexto e aplicação, a gente deixa para um outro momento. E contexto e aplicação, a gente não cobra na prova. Quando a gente fala, né, de competência, a gente tem a parte, né, da informação. Então, a gente tem aí identifica, né, se é arranjo, se é permutação, se é combinação. Depois, com o conhecimento que a gente tem, a gente faz essa parte operacional. Depois, a gente vai desenvolvendo habilidades para trabalhar com isso, valoriza isso ou não, e toma uma atitude em frente a essa situação. Se a gente desenvolve esse suporte, essa sustentação, a gente pode falar que é competente em relação à análise combinatória, por exemplo. Vou virar a página aqui, gente. A fórmula do arranjo, essa daqui. Como eu estou falando para vocês de operação, então a gente vai o quê? Aprender a utilizar essa fórmula daqui. Essa é a ideia. Deixa eu ver o chat aqui, porque... Tá. Então, para quem está chegando agora, não deixem de colocar o RA e o nome para só formalizar. Como a aula está sendo gravada, existe aí no sistema do Meet um arquivo que eles me entregam com a gravação. Mas para evitar aí erros da tecnologia, então a gente está aí também com um suporte no sentido de fazer essa anotação aqui do chat, né? Então é um double check para não falhar aí o registro de frequência de ninguém. Gente, ó, voltando aqui para a fórmula. Então, arranjo de n elementos PAP é igual esse valor de n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, n é o número maior. Então, a gente pode falar que é o universo. E depois, o p é a parte. N é o todo e p é a parte. Eu posso falar assim, uma fila de 5 pessoas organizadas de 2 em 2, ou um trabalho em grupo, numa sala de aula, onde tem lá 30 elementos, e a gente quer fazer grupos de 5 em 5, quantos grupos seriam possíveis? Ou essa fila de 5 pessoas organizadas de 2 em 2, elas poderiam ser arranjadas de que forma? Ou se vocês têm aí numa festa eu vou usar uma palavra que foi usada hoje, né? Se de repente vocês têm aí um chá de bebê, uma colega comentou hoje que ela foi para um chá de bebê, e vamos chutar que nesse chá de bebê tem 30 pessoas convidadas, e vocês têm um salão de festas num prédio, onde vocês têm mesas,
onde vocês podem organizar essas pessoas de 5 em 5. Aí vocês podem ter uma ideia de quantos arranjos vocês podem fazer. Então, se forem 5 pessoas, 2 a 2, para facilitar aí a nossa forma de contar, então vai ficar assim, arranjo de 5 pessoas, 2 a 2. A, 5, P, 2, né? O 5 é o N e o P é o 2. E no lugar do N a gente coloca o 5 fatorial, substituindo na fórmula. Depois, na parte de baixo, 5 menos P, entre parênteses, e depois o fatorial. Gente, peguem o pedaço de papel, a caneta. Eu dei o exemplo aqui do 5,2. Deixa eu copiar esse slide. Tentem fazer. Vou dar 3 minutos aí para vocês fazerem. Então vai ficar assim. Se alguém tiver uma resposta, abre o microfone ou fala. Estou montando aqui para vocês. Então, eu tenho 5 pessoas que eu quero organizar de 2 em 2. Então, fica arranjo 5,2. Nesse arranjo 5,2, o 5 é o todo. Então, é 5 fatorial. Aí, dividido, dividido por, entre parênteses, 5 menos 2, fecha, fatorial. Opa. Que número que a gente tem na parte de cima, gente? 5 fatorial é quanto mesmo? 120. Isso, Bárbara. Então, 120 é o 5 fatorial. E vai estar dividido. Eu posso fazer a parte de cima como fiz agora, apesar dos parênteses terem prioridade, porque a conta da parte de baixo não vai ainda afetar a parte de cima, não é? É o 120 dividido por isso. Resolvendo agora o parênteses na parte de baixo, 5 menos 2 dá quanto? 3. 3, né? Aí, a parte dos parênteses foi resolvida e a gente tem o que aí? 3 fatorial. Tudo bem? Então, vai ficar 120 dividido por... Quanto que é 3 fatorial, gente? 6. Quanto? 6. 6, isso mesmo. Não é? Porque 3 fatorial é 3, 2, 1. 3, 2, 1 é 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 120 dividido por 6, quanto é que dá, gente? 20. 20. Claro, gente, alguma pergunta aqui? Tá, tem um ok. Então, gente, ó, eu vou copiar isso aqui, só para facilitar a minha vida. Vou colocar aqui embaixo. Mas aí eu vou falar para vocês
que é um arranjo 7. Opa. 7, 3. Tentem fazer 7 elementos organizados de 3 em 3. Aí, por exemplo, onde tem o 5 aqui, eu tenho 7, não é? Estou substituindo na fórmula. E onde eu tenho, o 7, e onde eu tenho 2, eu substituo por 3. Então, nesse pedaço aqui, por favor, tentem fazer. O Ghost entrou agora, não deixa de colocar o RA, por favor, e o teu nome, porque aí eu não saberei quem é você, por causa do teu avatar. Você vai ter que se identificar por causa da frequência. Arranjo é um caso particular de análise combinatória. A gente viu na aula passada a permutação, hoje a gente reviu a permutação e agora a gente está cuidando, né, da parte operacional desse caso particular, que é arranjo. Arranjo de 7 elementos organizados de 3 em 3. Existe uma fórmula, a fórmula é essa daqui, e em cima dessa fórmula a gente substitui os valores e aqui é o que a gente está fazendo. Então, o arranjo 7,3, ele é 7 fatorial dividido por 7 menos 3 em parênteses fatorial. Quanto que dá o 7 fatorial, gente? 5.040. 5,040. Então, a parte de cima está resolvida. Na parte de baixo, dentro do parênteses, 7 menos 3, 4. 4. Muito bem. Aí eu tenho 4 fatorial. Então, copiando a parte de cima, 5,040. Quanto que dá o 4 fatorial? 24. 24. Aí 5.040 dividido por 24, 210. 210, 210. Quem não fez, tentem fazer, só para ver que essa parte ela não é complicada. Talvez num concurso vocês tenham que memorizar a fórmula, mas numa prova não é necessário, né? Vocês sabem que vocês podem fazer consulta, vocês vão ter essa fórmula anotada, depois é só cuidar da parte operacional e publicar a resposta. Mais alguém tentou? Confirma a resposta? Alice, Alec. Então temos duas pessoas, a Bárbara que abriu o microfone, o Alec que sinalizou, e quem mais?
Está todo mundo CAC? Pois não, Gerson. Consegue me ouvir, professor? Sim. Eu fiz uma resolução diferente no chat, não sei se o senhor chegou a ver. Não, não vi. Ah, peraí. Você fez o 5,3? Por que que você fez o 5,3? Foi isso? Não, 5,4? Então, tem o Não, 5 fatorial em cima e o 3 fatorial embaixo, certo? não, peraí. Ó, falando do primeiro exercício, não é? O arranjo 5,2. Isso, Tudo bem? isso Aí mesmo. vai ficar os 5 fatoriais em cima e o 3 embaixo. Perfeito. Ah, tá. Aí bateu. Ok, dá os 20 lá que você colocou. Entendi. Isso que está no chat foi essa primeira parte aqui, né? Vou chamar de A. É isso? Tá correto, Gerson. Isso, eu só... Tentou fazer o B aqui? Alguém tentou? Eu tive duas Eu reações. ainda não consegui porque eu tô voltando pra casa agora. Ah, tá, entendi. Você está em trânsito. Tá legal. Isso. Então, vamos tentar fazer esse arranjo 8.3, o item C aqui, por favor. E precisando, é só abrir o microfone e perguntar e a gente vai interagindo. Mesmo em trânsito, se vocês conseguirem fazer, vocês se ajudam. Como eu falei, aqui tá gravado e no caso, essa gravação ela sobe lá para o Genera. Arranjo 8 o quê, professor? 8.3. Suziane, desculpa aí demorar a autorização, mas eu estava fazendo uma interação aqui e não vi que você pediu para entrar. Suziane, quer fazer uma pergunta? Guilherme, duas mãozinhas levantadas. Simone respondeu, 336. Mais alguém? É, Bárbara? 336. Legal, duas respostas. Então, tem duas pessoas aqui com a mão levantada. Sem querer ou vocês querem perguntar algo? Guilherme? Foi sem querer. Então, dá um toque na mãozinha de novo, Guilherme, e desativa ela. Legal. Então, vocês podem fazer isso, né? Havendo necessidade de interagir, levanta a mão ou abre o microfone e fala. Então, vamos lá. Então, o pessoal já publicou. Esse número que a gente vai chegar aqui no final, vamos confirmar se vai ser o 336 mesmo. Então, isso já está no chat, pelo menos quer dizer, temos duas reações, uma no chat e outra de microfone aberto. Então, substituindo na fórmula, a parte do numerador, a parte de cima da fração,
é o N. O N vai ficar N fatorial. Quer dizer, 8 fatorial. Na parte de baixo é N menos P. O N é 8 e o P eu deixei como 3 mesmo. Então, aqui o N é 8, dentro do parênteses N menos P. Então, a gente vai ter aqui, na parte de baixo, 5 fatorial. E na parte de cima, quanto que dá 8 fatorial, gente? Quatro mil trezentos e vinte. É mais. Relê o número aí, Bárbara. O meu deu 40 mil. 40.320. É isso? Isso é 40.320. Tá ok. Aí o Alex levantou a mão. Era para falar isso mesmo. É o 40 mil. Ok. Porque, ó, só ligando o desconfiômetro, né? Quando a gente fez o 7 fatorial, aqui na linha de cima, o 7 fatorial, ele dá 5.040. Aí o 8 fatorial teria que ser 8 vezes esse valor. Então, 8 vezes 5.040 dá os 40.320. Então, quando a resposta foi um número menor que 5.000, então, ligando o desconfiômetro, a gente precisa rever, né, para confirmar se o valor que a gente pensou ele estava adequado ou não, né? Então, isso é importante. Como eu já falei também, acho que foi na aula passada, um dos maiores problemas da matemática é a ansiedade. Às vezes a gente fica ansioso para publicar uma resposta e a gente não revê. E quando a gente faz isso, a chance de erro ela é grande, né? Porque a ansiedade faz a gente comer uma bola aí. Então vamos lá. 5 fatorial embaixo, então é 40.320. E 5 fatorial é 120, como a gente já viu hoje. E aí, é isso mesmo? 40.320 dividido por 120 vai dar os 336? Mais alguém confirma? Eu não estou com a calculadora na mão, estou dependendo do cálculo de vocês. Guilherme confirmou, reagiu. Alec também. Bárbara também. 3, 4, legal. Sabrina também. Guilherme, legal. Vamos fazer mais um? Tem gente chegando. Olha lá. Então vamos fazer mais um. Eu vou copiar aqui só para facilitar a minha vida. Vamos fazer aqui um item D de dado. Então a gente só está exercitando a parte operacional, né? A parte de fazer conta. Então eu vou colocar aqui um 9 e vou mudar esse 3 aqui para 4. Então vai ser um arranjo 9 4. Tentem fazer, gente, aí um arranjo 9 4. Vou substituir os valores na fórmula. Um tempinho para vocês fazerem. Então, quem chegou depois, por favor, não esquece de colocar o RA e o nome. Não é só para a gente fazer um backup aí da folha que a gente vai receber. Isso formaliza aí a questão da frequência de vocês. Aí no chat, o RA e o primeiro nome já é suficiente. Também é adequado para esse pessoal que está chegando agora, RA e nome no chat, para aquele pessoal que está usando avatar, para aquele pessoal que está usando perfil corporativo ou perfil emprestado. Então, por favor, não deixe de colocar aí no chat
o RA e o nome, né? Principalmente para esse pessoal que está usando o avatar, perfil corporativo ou perfil emprestado, o automático do sistema me devolve essas informações aí que são o que ele consegue registrar. Agora, se existe aí atrás de um avatar uma pessoa que é um estudante, e eu teria que saber primeiro o nome do apelido dessa pessoa para depois chegar na resposta. E se vocês não publicam aí no chat, eu nunca vou saber. E o sistema, ele é bom, mas ele sempre vai identificar o avatar azul chegou, mas eu não sei quem é o azul, por exemplo. Então, a gente tem uma primeira resposta aí. Duas iguais. Três respostas, eu acho, mas duas são iguais. E quem confirma aí? Tá? Então, uma resposta foi ignorando, terceira resposta igual. Sabrina? Eu fiz as contas e deu 3.024, professor. Ah, legal. Então, quatro respostas iguais. Então, a gente já pode corrigir aqui. Então, vamos lá. Por favor, gente, falem para mim quanto é que dá o 9 fatorial. 362.000. 372.880. 352.880. 362.880. 362. Legal. Esse é o 9 fatorial. 9 menos 4 dá o 5 fatorial na parte de baixo. Então, esse valor 362.880, ele vai ser dividido por 5 fatorial, que é o 120. Então, ele dividido por 120 vai dar esse 3.024. É isso, gente? Sim. Legal. Então, para a prova, que eu vou estar subindo aí a semana que vem, que seria a nossa continuada 3, é esse operacional que eu vou estar cobrando de vocês. Então, aí vocês vão estar publicando esse número daqui. Então, é só a parte operacional. Então, é um número. Eu não sei em que contexto. Pode ser 3.024 filas, pode ser 3.024 grupos. Né? Então, eu não vou estar colocando num contexto. O que eu vou estar cobrando de vocês é esse operacional agora. Tá bom? Vocês estão começando a se familiarizar com a parte operacional de arranjo. Então, sempre vai ser o arranjo de dois números. O N é um número maior, né, que é o nosso universo de possibilidades, e depois como que a gente vai estar organizando essas possibilidades, de duas em duas, de três em três, e pode ser até o total, né? Mas até o total por exemplo, arranjo de 9/9 é muito incomum, né? Então, não tem 9/9, sempre vai dar um arranjo só, né? Ok? Então, acho que é isso. Posso virar a página? Querem fazer alguma pergunta? Tá, virando a página, então. Acho que ninguém chegou agora, né? Então, quem não fez, não deixa de registrar no chat aí, por favor, o nome e o RA. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui só para falar. A parte da recuperação eu já corrigi. Então, a minha tabela, né, para fazer a correção, ela já está pronta. Agora eu vou compilar essa tabela para aquela tabela que eu subo no Genera. E aí vocês vão poder verificar o quanto
a nota de vocês subiu. E deixa eu aproveitar esse parênteses aqui para falar assim, gente, ó, nesse lugar em que nós estamos, nós somos as pessoas que publicam respostas. Então, a publicação ela é muito séria, e aí a gente precisa tomar cuidado em publicar corretamente, né? Então, vou abrir um parênteses aqui, nesse slide mesmo. Então, se uma resposta é 30,6%, esse não foi o padrão que a gente colocou. A gente tinha falado que tinha que ser 30,60%. Então, aí já tem um erro de publicação, né? Se existe um padrão que foi combinado, então esse padrão ele precisa ser respeitado. E quando a gente fala de taxa, então a gente precisa colocar a periodicidade ao mês, né? Ou ao ano. Na sala de aula, eu estava trabalhando o genérico, então era ao período. Mas nos exercícios eu tenho falado sobre geralmente mês ou geralmente ano. Então isso a gente precisa tomar cuidado. Então eu falo que uma taxa mensal e eu quero saber a anual, então esse resultado, de verdade, ela é uma taxa ao ano. E isso não pode ser publicado de forma errada. Ela precisa ser publicada de forma correta, né? Porque isso, se, por exemplo, eu publico que uma taxa é de 30,60% ao mês, né? E ela deveria ser uma taxa anual, isso pode, para a empresa que a gente trabalha, trazer muito prejuízo por dois lados. A pessoa que, de repente, quer contratar um serviço, ela acha que essa taxa está de agiota, né? Uma taxa especulativa demais. Ou, de repente, a gente vai fazer o nosso patrão pagar muito mais. Se era para pagar uma taxa mensal, e aqui a gente está pagando uma taxa que é anual, né? Então, a gente pode estar pagando muito mais. Ou sendo remunerado em muito menos. Então, a gente precisa tomar cuidado com a resposta. E eu fiz esse parênteses aqui, é um feedback da recuperação. E um outro dado importante, gente, que também apareceu muito nessa avaliação precisamos trabalhar com todas as casas decimais, decimais. Então, se vocês, por curiosidade, tentarem ver, né, quando você tiverem um valor de percentual intermediário, ainda não é a resposta. E lá na calculadora aparece 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 casas decimais, é para usar todas, não é para ter preguiça. A ideia é sempre aproveitar o número que está no display. Se a gente aproveita o número que está no display, a gente pode estar sossegado. No caso, por exemplo, da HP, quem usa uma HP virtual ou uma HP física, ela trabalha com 99 casas depois da vírgula. Ela não trabalha só com as casas que a gente vê no display. As 9 casas do display é uma limitação de display, mas internamente ela trabalha com 99 casas. Quem, de repente, fez o cálculo no Excel, o Excel está trabalhando com 255 casas. Agora, se eu simplesmente copio a taxa com casas a menos, o que vai acontecer? Eu vou estar remunerando a menos, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Durante o cálculo, é todas as casas, né? O sistema, qualquer sistema de banco, ele trabalha desse jeito.
internamente, eles não precisam se preocupar, eles sempre vão trabalhar com todas as casas. Mas depois, na hora de pagar, na hora de remunerar, na hora de publicar num extrato, aí sim, aí a gente tem o arredondamento. É só nessa parte final. Então, eu abri esse parênteses aí para falar da recuperação, né? Já está toda corrigida. Agora eu vou trazer da minha tabela analítica para aquela outra que aparece o RA e a nota. E aí, para todos, que a recuperação ajudou. E na semana que vem, a gente faz aí essa avaliação sobre isso que a gente está vendo agora. E se não tiver claro, façam a pergunta. Façam perguntas. Eu vou virar a página aqui então, gente. Para quem chegou agora, no chat, por favor, coloquem nome e RA. Não precisa colocar o nome completo, não. Então, essa aula está sendo gravada, e essa aula gravada, esse vídeo, ele sobe para o Genera, tá bom? Vamos lá. Aí, em análise combinatória, a gente tem 3 casos particulares. A permutação que a gente viu na semana passada e hoje a gente reviu e fez um pequeno exercício. Hoje, vocês foram apresentados para a operação de arranjo e a gente já fez aí 4 continhas de arranjo. Eu vou cobrar de vocês a parte operacional e agora a gente vai ver a questão da combinação. Então, a gente tem essa outra fórmula, né, que a gente também vai treinar a parte operacional. E aí, exercitando a parte operacional dessa fórmula, então, de novo, a gente vai trabalhar só números, fora de contextos. Mas eu falei que uma das aplicações, se a gente quisesse fazer a conta aí, 60 números organizados de 6 em 6, ele daria aí quantas possibilidades, né, diferentes de resultado. E arredondando para cima, o que é publicado aí nos meios de comunicação social, 60 números organizados de 6 em 6 é o caso da Mega Sena. E o que é divulgado aí nos meios de comunicação social é que essa combinação ela pode dar 51 milhões de resultados. Na verdade, é um número um pouco maior, né? Ele, com todas as casas, ele é menor, mas o que a mídia divulga é que a chance de ganhar é 1 em 51 milhões. Então, essa seria uma aplicação. Mas agora a gente não vai estar preocupado com esses valores e a gente, de novo, aqui vai estar fazendo o quê? Exercício operacional de como utilizar essa fórmula. Tudo bem, gente? Eu vou pegar aqui, ó, isso que a gente já fez, Ctrl C, eu vou copiar aqui para depois da fórmula. Então, essa daqui é uma formalização da parte de combinação. E a gente pode fazer os mesmos cálculos. Então, em vez de ser arranjo, agora vai ser uma combinação 5-2, onde a gente tem na parte superior o n fatorial e na parte inferior a gente vai ter p que multiplica n menos p fatorial. A fórmula de combinação muda nesse sentido. Então, fazendo junto com vocês agora. A parte de cima, 5 fatorial, a gente sabe que dá 120. Na parte de baixo, o P é 2, que vai multiplicar o quê? O 5 menos 2 dentro do parênteses, que é o 3 fatorial. Então, a gente vai ter aqui, na parte de cima, no numerador, o 120, e no denominador, 2 vezes 6, porque 3 fatorial é 6. Então,
vai ficar 120, que é dividido por 12. Então, aí as chances, elas ficam apenas em 10. Arranjo, ele pode ser 20, um arranjo 5-2, mas uma combinação 5-2 é 10. Perguntas aí, gente. Quantas possibilidades de arranjo 5-2? 20. Quantas possibilidades de arranjos de combinação 5-2? 10. A gente substituiu na fórmula e chegou aí nesse resultado. Perguntas? Não? Vamos exercitar, então? Eu vou transformar isso que é arranjo 7-3 em combinação 7-3. Tentem fazer, por favor. Enquanto o pessoal vai fazendo, quem não colocou o nome RA no chat, por favor, coloque. Não precisa digitar o nome inteiro, não. Quem já tiver a resposta pode abrir o microfone ou publica aí no chat o resultado. Eu peguei no 35. 35? É. Alguém confirma? Mais alguém? Vocês querem mais um tempo ou não ficou claro e Simone é um outro número. A gente tem um 35, tem o número 70. Mais alguém? Eu já substituí os valores nessa linha.
Completando, a gente vai ter o 3 vezes 4 fatorial. Boa noite, bem-vindo. Não deixe de deixar um nome e o RA no chat, por favor. Então, na fórmula de combinação simples, a gente tem combinação de 7 elementos 3 a 3. 7 é o universo N e 3 a 3 é o pedaço ou parte, né, das formas que a gente vai combinar. Então, o 7 fatorial a gente já viu que dá 5.040. Na parte de baixo a gente vai ter P3, que multiplica entre parênteses N menos P, que é 7 menos 3, fatorial. Então, dentro do parênteses 7 menos 3 vai dar 4 fatorial. 3 vezes... Ah, tem um erro aqui, gente. Falta de atenção minha. Voltando aqui para a fórmula. Ó. O que eu esqueci, gente? Ó, esse fatorial aqui. Ó. Estão vendo? Eu fiz uma multiplicação sem usar esse fatorial. Então, o número vai ser menor ainda. É 3 vezes o resultado desse... Tá claro aí? Que eu errei isso? Então, refazendo o exemplo. Aqui, ó, é fatorial. 2 fatorial. E, nesse caso, não alterou, porque é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2 mesmo. Então, vai dar 2 aqui. E 3 fatorial é 6. Aí o resultado se mantém 10. Por isso que eu não fiquei desconfiado. Mas, agora é 3 fatorial. Então, fica assim. Fora do parênteses, eu tenho o P fatorial. E dentro do parênteses, eu tenho N menos P. E fora do parênteses, o fatorial. Então, a gente vai ter aqui 3 fatorial, a gente já viu que é 6, que multiplica o 4 fatorial, que é 24. Republiquem a resposta aí, gente. Então, professora, a minha dá 35, seguindo essa ordem certa aí. Ah, é? 6 vezes 24, que já são os resultados dos fatoriais, vai dar 144. 5.040 dividido por 144 vai dar 35. Ah, legal. Então, como eu tinha esquecido do fatorial, talvez para a colega dê um número maior, porque eu esqueci do fatorial. 5.040 dividido por 144, como você falou, isso daqui vai dar 35. Alguém chegou em outra resposta? Tá, Simone corrigiu para 70, porque eu tinha esquecido desse fatorial e agora ela fez a correção, chegou no mesmo valor. Mais alguém? Chegaram no valor? Sentiram aí como que é essa parte operacional? Então, a gente tem n fatorial na parte de cima. Depois, na parte de baixo, p fatorial. Depois, dentro do parênteses, n menos p. E fora do parênteses, o fatorial. Então, a gente opera esses valores. 7 fatorial no numerador é 5.040. Na parte do denominador, a gente tem 3 fatorial. Resolve o parênteses, vai dar 4 fatorial. Aí, 3 fatorial, a gente sabe que dá 6. A gente já fez a conta do 4 fatorial hoje, que dá 24. Aí, 6 vezes 24 dá esse 144. O numerador se mantém, é 5.040. Quando a gente faz a divisão de 5.040,
por 144, a gente chega nesse valor de 35. Cinco mil e 40 dividido por 144, que dá 35. Tudo bem? Bom, próximo, eu vou transformar o item C em combinação 83. Tentem fazer, por favor. Resposta 56. Já temos um valor aí, gente. Alguém confirma? Alguém tem o mesmo valor? Três, 56. 3 pessoas responderam 56. Então vamos confirmar aqui. Legal. A resposta vocês já deram. É 56. Então, quanto que é 8 fatorial mesmo? 40.320. Decorei certo? Sim. Aí na parte de baixo, 3 fatorial. Eu vou só copiar, não vou calcular, e multiplica dentro do parênteses 8 menos 3. 8 menos 3 vai dar 5 fatorial. Opa, 5 fatorial, que é igual. Vamos lá. Então, na parte de cima, continua lá os 40.320, dividido por 3 fatorial, nós já sabemos que dá 6, vezes 5 fatorial, que é 120. Aí a gente vai ter os 40.320 dividido por 6 vezes 120. 6 vezes 120 é 720, gente? Isso. Então, quando a gente pega o 40.320 dividido por 720, dá 56. Bateu? Sim. Então, é isso. Então, a gente viu que esses números lá, quando a gente tinha arranjos, eles eram números maiores. Agora a gente está colocando. Qual que é a diferença? É que no arranjo a gente conta, ou no arranjo a ordem importa. Né? Quando eu falo de uma corrida, né, eu falo que Maria chegou em primeiro lugar, Ana em segundo e Janete em terceiro, é diferente de Janete chegou em primeiro, Ana em segundo e Maria em terceiro. São as mesmas pessoas, mas como a ordem importa, então eu estou fazendo para a primeira ordem uma contagem e para a outra ordem uma outra contagem. Agora, se eu falo que eu estou constituindo uma comissão com essas 3 pessoas, Ana, Maria e Janete, não importa como na hora de publicarem, um repórter ele fala assim: a comissão está constituída de Janete, Ana e Maria. Aí um outro repórter ele publica a comissão e fala: não, é Ana, Maria e Janete. Aí essa ordem não importa. A comissão é a mesma, eu não preciso contar ela 2 vezes. Se fosse uma ocupação no pódio, eu preciso fazer uma recontagem. Por isso que o número
de arranjos, ele é maior que o número de combinações. Em arranjo, a ordem importa, e em combinação, a ordem não importa. Vamos fazer o último exemplo aqui, uma combinação 9 e 4. Alguém já fez? Para quem chegou depois, por favor, RA e nome no chat. Bárbara já fez? 630 é a resposta. Ah, não, peraí. Então a Bárbara já fez. Só que 630 é a resposta da Simone. A resposta da Bárbara é 126, Sabrina 126. Quem está correto? Duas respostas, três pessoas fizeram duas respostas iguais. Mais uma resposta 126. Ok. Então vamos fazer aqui. Então eu falei da combinação 9 e 4. Então n é 9. Então na parte do numerador 9 fatorial. Na parte do denominador é p fatorial, que é o 4. Depois dentro do parênteses é n 9 menos p, que é 4. 9 menos 4 fatorial. Aí, qual que é mesmo o número, por favor, de 9 fatorial? 362.880. 880. Ok, obrigado. Então, 362.880 dividido por 4 fatorial, porque eu vou fazer o quê? O parênteses primeiro. Então, eu vou ter aqui dentro do parênteses 9 menos 4. 9 menos 4 é o 5 fatorial agora. Então, 362.880 eu copio, que vai estar sendo dividido por 4 fatorial é o 24, que multiplica 5 fatorial, que é 120. Então, a gente vai ter os 362.880 dividido por 20 vezes 120. Quanto que dá isso? 24 vezes 120 dá 2.880. Legal. 2.880. E os 362.880 dividido por 2.880 vai dar esses 126 que vocês publicaram, é isso? Sim. Então é isso, gente. Então a gente fez, né, hoje, combinação, isso está gravado. Quer dizer, permutação, isso está gravado. Arranjo, isso também está gravado. E agora a gente formalizou toda a parte operacional desses três casos particulares de análise combinatória. Então, e é isso que eu vou estar cobrando nessa continuada 3. Pergunta, Bárbara. Professor, no dia da prova é para colocar o cálculo exatamente igual o senhor está colocando aí? Etapas, tipo por etapa? Não, não é preciso não, gente. Vocês podem... todas essas questões, acho que eu cheguei a comentar lá na frente, não precisa ter toda a demonstração. Quando é uma questão aberta e eu peço a resposta, só publiquem as respostas. Então, aqui, voltando aqui para o arranjo, são 20 arranjos, 210 arranjos, 336 arranjos,
3.024 arranjos. E aqui, nesse que a gente acabou de fazer, 10 combinações, 35 combinações, 56 combinações e 126 combinações. Ok? Na hora de publicar a resposta correta e completa. Respondi para você, Bárbara? Sim, obrigada. Nada. Então é isso. Aí, essa parte era um exemplo. Eu vou virar aqui e a gente está indo para o finalmente. E alguém ia entrar, essa pessoa já saiu. Gente, na aula passada, eu dei 2 pistas de como significar. Alguém lembra como que a gente significa? Sim, não? Eu usei essa palavra, quer dizer, essa letra, esse início de letra. Coloquei também esse outro início de letra aqui. Porque eu tenho falado sobre significar aprendizados desde a primeira aula, não é? E aí, e falava também que cada um de vocês precisaria estar descobrindo como significar esses aprendizados na vida de vocês. E aí, o que eu aprendi de novidade em relação aos cursos de autocompaixão é que se a gente toma toda essa matemática, né, como desafio, vocês podem trazer esse aprendizado da matemática para a vida de vocês de forma significada. Ou, se vocês trazem esse conhecimento matemático como uma conquista, né? Seja um ou seja outro, que vocês possam estar fazendo isso para significar matemática na vida de vocês. Eu sou professor de matemática, eu sou suspeito, mas com certeza isso me ajuda muito e eu espero que vocês, significando essa matemática que a gente está aprendendo aqui agora, ela possa realmente fazer a vida na diferença de vocês, fazer a diferença na vida de vocês. Dependendo, né, de como a gente encara, esse aprendizado até pode não ter muito valor, né? Vocês podem achar que, para aquilo que vocês pretendem, eles não têm muito valor. Por exemplo, no MBA que eu estou fazendo, tem uma linguagem de programação chamada Python, né? E aí, o Python, ele trabalha bancos de dados enormes, né? E dentro da educação, na parte que eu trabalho, os bancos de dados que eu estou trabalhando para fazer análise de dados agora, eles não são grandes. Eles, inclusive, eu posso até trabalhar com 100%, sem usar amostra. Então, eu não preciso muito da linguagem Python, né? Talvez amanhã ou depois, se eu estivesse trabalhando no Mac e trabalhando com uma amostra de dados muito maior, talvez aí sim eu precise, né, do Python para poder... O Excel, para quem acha que lá as mais de 100 mil linhas que ele trabalha é muito, né? Mas dependendo da base de dados que a gente trabalha, se fossem, por exemplo, aquilo que eu falei na aula passada da Vivo, né? A primeira vez que ela, ou a primeira empresa no Brasil que bateu um arquivo de mais de 2 milhões de registros
foi a Vivo no Brasil, né? Na história de dados do Brasil, a gente tem essa situação. Então, imagina aí um arquivo onde a gente tem 2 milhões de fichas com nome, endereço, telefone e todos os dados aí daqueles funcionários. Então, esse arquivo ele é enorme. E o Excel, nas suas 132 mil linhas, até onde eu sei, pode ser que tenha uma versão mais atualizada, que seja aí 360 mil linhas, ele não vai trabalhar o banco de dados da Vivo, né? Isso quando ela entrou para a história por ser a primeira empresa com maior número, né? Quando eu trabalhava em banco, eu tive a felicidade de trabalhar com uma carteira reduzida, porque a gente só trabalhava com 2 mil clientes, né? Todos os bambambãs, né? Era a conta de clientes, se fosse a linguagem de hoje, a conta de clientes VIP, ou a conta de clientes Prime, ou a conta de clientes Premier, por exemplo, né? Então, eu trabalhava lá com 2 mil empresas, que era bam. Essas empresas eram só aquilo, né? Então, a gente não trabalhava no atacado. A divisão que eu tive sorte de entrar, ela só trabalhava com grandes clientes. Agora, e hoje na educação, trabalhando na minha diretoria de ensino, eu tenho o quê? 34 escolas para trabalhar, né? Eu não tenho nem as 71 escolas que é do universo, mas 71 escolas também é muito pouco. E se eu trabalhasse com todos os meus professores das 34 escolas, seriam 369 professores. Também é muito pouco. Então, eu não preciso da linguagem Python para trabalhar com esses dados, né? Eu consigo trabalhar com a informação que eu tenho. Por isso que agora, né, o fato de ter, né, essa informação sobre o Python, o segundo módulo que eu assisti no MBA que eu estou fazendo, ainda eu não sinto que eu vou ter utilização. Então, vocês estão tendo aí um monte de informações sobre matemática agora no módulo de vocês, fazendo analogia. Pode ser que um pedaço ou outro disso que a gente viu, ele ainda não grudou aí no que vocês precisam. Mas, se vocês quiserem que grude, vocês já estão vendo que existe possibilidade de grudar, então, acho que significar esses aprendizados é importante. Então, assumam isso como um desafio ou tentem conquistar isso, né? Transformar isso numa conquista. Virando a página aí, gente. Então, eu vou falar isso sempre, a gente está o quê? Desenvolvendo competências. Então, existem aí os pilares da competência que a gente precisa estar desenvolvendo. Aqui eu consigo corrigir agora o nosso ambiente virtual de aprendizagem Genera. Então, o PPT disso, esse vídeo, ele sobe lá para o Genera, e vocês vão poder ver e rever, né? Aí, por exemplo, em futuros trabalhos que vocês estiverem fazendo, né? Então, de repente, eu acabei de falar de combinação. Então, é interessante vocês anotarem a minutagem. Se vocês anotarem a minutagem aí no rascunho de vocês, e de repente vocês não precisam ouvir o vídeo inteiro, ou vocês já vão direto para aquele tempo que interessa a vocês. Por isso, o ver e rever pode ser por aí. E fica essas dicas aí. Então, a meta é 60%, e quando vocês trabalham em equipes, isso ajuda muito. Alguém abriu o microfone? Queria falar alguma coisa? Não? E para encerrar, então, o penúltimo aí é a ideia do ver e rever, né? Isso que eu acabei de falar. Se vocês anotam algumas minutagens de alguns pontos que a gente trabalhou, então tem alguns vídeos que vocês não precisam verem inteiros. Vocês podem ir para o minuto correto da gravação,
e ver e rever. Se vocês acham que vocês absorveram algo, vocês podem o quê? Estar recomendando isso. Se vocês sabem que, por exemplo, a Maria, uma amiga de vocês, faltou, e você encontra com ela amanhã, pessoalmente, você poderia estar falando, a gente viu esse assunto, né? Então, esse assunto é assim, assim, assado. Você está recomendando aquele assunto para essa pessoa. Quando você assume essa posição de tentar passar o que você acha que aprendeu, isso potencializa aquilo que você aprendeu. Então, essa recomendação é interessante. Porque, geralmente, quando a gente recomenda algo, a pessoa quer saber mais detalhes. E quando a gente tenta falar dos mais detalhes, a gente verifica se absorveu mesmo ou não. E nesse trabalho aqui, vocês devem estar sempre me criticando, né? Isso, quando lá na frente eu falo sobre as rotinas de autocuidado, falo sobre as rotinas de autoconhecimento, falo da rotina de autocompaixão e tem também a rotina de autoavaliação. Então, a ideia de vocês me criticarem para esse trabalho aqui, eu vou estar sempre me auto-reavaliando para que eu possa estar melhorando esse trabalho, né? Como o meu objetivo é estar cada vez mais dedicado para esse trabalho. Inclusive, eu acho que o formato dos meus trabalhos futuros serão sempre virtuais. Então, eu preciso me aprimorar nisso que eu estou fazendo. E se vocês estão vendo coisas que vocês podem criticar aqui, eu vou receber elas assim de muito bom grado. Fiquem à vontade para criticar. E, por último, né, alguma pergunta antes de eu fechar? Antes de eu liberar vocês? Não? Então, coragem sempre, né? Por exemplo, fazendo uma analogia com o tempo de escola, né? A gente está em novembro, se imaginem aí lá no segundo ano do médio, ou no terceiro ano do ensino médio, lá naqueles anos que vão estar terminando, o mês de dezembro, talvez o sentimento de muitas pessoas é de que é um tempo de cansaço, é um tempo de muitos compromissos, e de repente a gente não está dando conta das coisas que aparecem nas nossas vidas. O que acontece? A gente precisa estar buscando coragem, né? E tentando se revigorar. E aí, principalmente essas rotinas de autoconhecimento e autocuidado, vocês conseguindo fazer essas paradas, eu acho que é revigorante. Vocês vão estar se sentindo melhor para poder tocar, né? Que acho que todo dia seja aí um 1º de janeiro, né? Um Réveillon para vocês estarem comemorando um período novo, né? Um período para vocês estarem se desafiando, fazendo novas conquistas, novos aprendizados aí. E que a gente possa estar desenvolvendo o nosso humano. Então, para quem não colocou, para finalizar, antes de se despedir, não deixem de colocar o RA e o nome aqui, né? Daqui 5 minutos começa a segunda turma. Quem quiser ficar, pode ficar. E eu interrompo essa gravação e a gente se despede. Agradeço muito aí a participação de vocês. Toda a razão de ser de qualquer professor são vocês. Se vocês não estão aqui, não tem razão de ser do meu trabalho. Então, eu só posso fazer isso que eu estou fazendo porque vocês estão aqui e a gente está aqui se ajudando. Então, interrompendo, obrigado. Obrigado, professor. Bom final de semana. Igualmente, gente.